Meus queridos, boa noite a todos. Boa noite. Graça e paz. Quero louvar a Deus por estar aqui com vocês nessa noite, expressar a minha alegria, deixe-me aqui, a recepção, o carinho. Já estou me sentindo em casa. Agradecer ao pastor Leandro pelo convite, a oportunidade de voltarmos aqui a Goiânia, depois de mais de 10 anos. Certamente esses dias serão dias abençoadores para todos nós. O Evangelho do Senhor continua sendo o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse Evangelho pode parecer loucura ou escândalo, ou às vezes as duas coisas para o homem do século XXI. Mas para nós que somos salvos, é poder e sabedoria de Deus. Então é isso que nos dá a convicção de que esse Evangelho deve ser pregado em todas as nações, a todos os povos, em testemunha a todas as nações. E certamente Deus é glorificado. Para o tema dessa noite, para o assunto dessa noite, nós queremos ler uma passagem bíblica com vocês, que se encontra em Marcos capítulo 10. Eu costumo usar a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, então é essa que eu vou estar usando. Gente, mesmo assentados, vamos ler a palavra do Senhor então. Marcos 10, de 13 ao 16. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoavam. Amém. Amém. Eu queria falar sobre o tema: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais. Então, o tema seria como criar filhos para Deus numa sociedade secularizada. Ou seja, como atentar para a missão que o Senhor nos deu, se tudo que está diante de nós é contrário a esse propósito. Anda na contramão dos princípios que o Senhor determinou. Gente, esse texto, ele é muito rico. Observe que Jesus, ele está, antes de falar com as crianças, ele está falando sobre divórcio, ele está falando sobre família, e ele está se posicionando clara e radicalmente contra o divórcio. Mas depois desse texto, vem uma questão, que é a questão das riquezas, do materialismo. E posterior a ele, vem o tema da cruz. É como se Jesus dissesse, contra a questão do divórcio, contra a má educação dos filhos e contra a questão do materialismo, só a cruz. Mas os discípulos não entenderam. Eles começam a brigar entre eles, um quer estar à direita, outro à esquerda. E aí Jesus ensina sobre serviço. Olha, tem que ter serviço. A lógica da cruz não é essa que vocês estão querendo. É o serviço, é a entrega, é a dedicação. E por fim o texto se encerra com a cura do cego de Jericó. É como se dissesse: esses discípulos não entendem nada sobre essas coisas,
eles precisam mais é ter os olhos abertos para um milagre. Então, queridos, esse texto, ele é muito interessante, porque está dentro de uma sequência de outros textos que apontam para a mesma direção. Mas aqui é basicamente o texto, ele está tratando do seguinte: Jesus está ali e alguém ou algumas pessoas trazem algumas crianças para ele orar, para ele abençoar. E surpreendentemente, os discípulos se colocam ali, fazendo uma barreira e dizendo: não podem, vocês não podem falar com o mestre. Jesus vê aquilo, fica indignado e em seguida ele ora pelas crianças, toma as crianças em seus próprios braços e abençoa. O texto mostra então que nós basicamente estamos diante de duas possibilidades: ou de sermos instrumentos para conduzir as crianças ao Senhor, ou de sermos obstáculos, impedimentos. E aí, pasmem, nesse caso, o impedimento é a igreja, são os discípulos. Eles é que estão obstaculando essa caminhada das crianças até o Senhor. O texto também mostra que, além desses dois grupos, um grupo que leva as crianças até o Senhor e outro que impede que as crianças venham ao Senhor, há duas reações do Senhor. Primeiro, que ele fica indignado contra aqueles que se opõem a essa acessibilidade que deve ser oferecida às crianças. E a segunda é que ele honra a atitude daqueles que trazem suas crianças, seus filhos, e reage de uma maneira afetiva e de uma maneira abençoadora. Isso de antemão nos encoraja. Se a gente levar as crianças até o Senhor, Ele é o primeiro a querer nos abençoar. Mas que também saibamos disso. Se de alguma maneira nossa conduta, nosso comportamento, nosso testemunho diante dos nossos filhos é um impedimento para que eles venham ao Senhor, nós somos alvo da indignação do nosso Deus. Nós somos alvo da oposição do Senhor. Ele se opõe àqueles que se opõem às crianças. Isso fica muito claro nessa passagem. Dito isso, eu queria tratar aqui basicamente três coisas, se o tempo me for favorável. Primeiro, nós queremos tentar aqui fazer um exercício para entender por que os discípulos, na condição de igreja, ao invés de atrair as crianças ao Senhor, afastam, porque a partir daí a gente pode se encontrar e descobrir de que maneira a gente está procedendo. A segunda coisa é que nós precisamos atentar aqui para os princípios que Jesus está nos ensinando no que tange a esse comportamento que envolve a nossa pedagogia, a nossa atitude de discipulado, de ensino envolvendo os nossos filhos. E a terceira questão é: se nós não queremos ser obstáculos, mas queremos ser facilitadores, instrumentos para conduzir os filhos a Deus, nós precisamos estar cientes dessa realidade que está diante de nós, a realidade cultural. Então, daí a gente precisa examinar alguns desafios que têm atacado a família, a igreja, para que a gente possa se posicionar e, obviamente, poder conduzir os nossos filhos ao Senhor. Amém? Amém. Vamos fazer essa viagem aqui? Então, primeira questão. Primeira coisa que esse texto nos mostra é que o Senhor Jesus adverte contra o risco eminente dos adultos se tornarem o principal impedimento para que as crianças venham a Cristo. Existe um risco de que nós, os adultos, venhamos a ser o principal obstáculo. A gente pode depois culpar quem a gente quiser, culpar o diabo e culpar o mundo. Mas antes de tudo, os principais obstáculos podem ser
os próprios pais. E é claro que isso é um pouco duro de se ouvir, mas é a mais pura realidade. Quem de fato tem poder maior de influenciar uma criança do que o seu próprio pai, do que a sua própria mãe? A gente tem que estar consciente disso. Então, o versículo 13, ele vai colocar aqui a primeira questão. A primeira resposta que eu quero dar a essa questão é a seguinte: tornamos-nos impedimentos quando achamos que as crianças devem ser excluídas das nossas conversas religiosas, inclusive até mesmo do culto solene, por considerarmos que os temas da fé lhes são inadequados. Isso aqui é um problema. A gente julga que as crianças não têm condição de participar de conversa de gente grande. Então, quando a gente se propõe a conversar sobre determinados temas, a gente manda as crianças saírem, porque elas vão atrapalhar. É melhor deixar elas com o celular na mão, do que elas se envolverem nas conversas de gente grande. Então, olha o versículo 13. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Por que os discípulos repreendem? Jesus está falando de um tema muito árido, muito pesado, divórcio. Criança não tem condição de participar desse negócio. Então os discípulos raciocinam: tira as crianças da sala, elas não podem ficar aqui, esse negócio é para maior de 18 anos. Meus irmãos, há muita gente que ainda não entendeu qual é a verdadeira natureza do reino. É possível que os discípulos pensassem que o reino é algo muito grande para se importar com criança. Essa é a razão de Jesus ficar indignado. Ele percebe que os discípulos estão sendo zelosos, porém sem entendimento. Eles deveriam saber que as crianças são parte do reino e que não podem jamais ficar de fora dele. Nós olhamos para essa cena aqui, esse quadro, e nós contemplamos exatamente isso. Os discípulos estão dizendo: tirem as crianças daqui, porque o assunto aqui é o reino, e essas crianças não têm condição de participar. O fato é que a gente vive numa época em que há muita gente que acha que os temas da fé, teologia, doutrina, são nocivos à vida da igreja. A igreja tem sido caracterizada pela falta de catequese, de discipulado, de ensinamento, de doutrina, de escritura. Está tudo no campo da opinião, do achismo, da opção, da pluralidade, do relativismo. E quando o assunto é criança, a gente acha que o máximo que a igreja pode oferecer para as crianças é entretenimento, alguma coisa lúdica, mas que elas não podem ser introduzidas aos temas da fé, porque isso é pesado demais para elas. Então, se a gente quer quebrar essa barreira que está sendo construída aqui a partir dos discípulos, no que tange a essa missão de trazer as crianças a Cristo, a gente tem que partir do pressuposto de que elas podem e devem participar dos temas, dos assuntos da fé, inclusive do culto da igreja. É bem provável que o problema que está acontecendo aqui é fruto de uma cultura para quem as crianças não tinham nenhuma importância, não tinha nenhum valor. Os discípulos ainda estão absorvidos por uma visão pagã, e eles não conseguem perceber a lógica do reino, que não faz barreira, que não tem preconceito, que oportuniza a verdade, o ensino e a salvação para qualquer um, em qualquer época, em qualquer momento. Então essa é a primeira questão que nós precisamos tirar
da mente. É imaginar que criança não pode entender as coisas da religião, as coisas de Deus, as coisas do Evangelho. Podem e devem. Segundo lugar, tornando-nos impedimentos quando, por causa da urgência das nossas agendas, damos aos nossos filhos uma importância secundária sob a alegação de que não temos tempo para dedicar à educação e formação do caráter dos nossos filhos. Essa é a segunda questão que está passando aqui na mente dos discípulos, presumo eu. O Senhor está muito ocupado com coisas muito importantes. Crianças são secundárias. O Senhor Jesus não tem tempo para elas. Então tirem as crianças do caminho do Senhor. Elas são uma pedra de tropeço. Queridos, aqui nós precisamos observar o seguinte: não há como você impactar, como você marcar a vida do seu filho sem dedicar tempo. Criar filhos é missão. Não existe missão sem sacrifício, sem entrega incondicional e restrita. Criar filho é missão. E você não vai poder marcar, impactar a vida dele se você não investir tempo no discipulado deles. Nós não criamos filhos simplesmente para que sejam nossos, mas para que sejam discípulos de Cristo. Amém. A sua educação no que tange ao seu filho estará completa quando você perceber que eles estão andando nas pegadas de Cristo, e isto é para toda a eternidade. Investir tempo no discipulado do filho é fazer de cada momento um ato intencional. Cada momento. Um ato intencional de instrução, de devoção, de direcionamento. Em que você está ali, entre aspas, tatuando a mente dele, a alma dele, com valores, com princípios, com verdades. Significa incutir na mente e no coração do seu filho valores, verdades, doutrinas, princípios. Significa oferecer ao seu filho conteúdos de ordem moral e espiritual, que possa oferecer a ele um tesouro armazenado na mente e no coração, que ele vai poder usar para o resto da vida, e que isso vai ser determinante para ele saber como viver, como escolher, como sentir, como pensar biblicamente. Viver, agir, pensar, sentir, falar, se comportar biblicamente. Essa é a missão. Que ele, cada passo que ele dê, seja marcado e motivado por esses conteúdos que estão armazenados em seu coração. Moisés ensinou ao povo de Israel que o melhor método para um pai educar o filho é o estilo de vida. Essa passagem, de certa forma, já foi lida em Deuteronômio 11, mas eu estou citando agora em Deuteronômio 6, que lá tem um fundamento que eu quero observar com vocês. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. Olha o verso 4. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro Deus está dizendo: olha, Israel, viva o monoteísmo bíblico. Viva sabendo disso. Não tem outro Deus. Só tem um único Deus. Verso 5. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração
de toda a sua alma, com toda a sua força. Primeiro, siga a doutrina de que só há um Deus. Segundo, ame esse Deus e somente a Ele de todo o coração. Terceiro, o verso 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Faça desse conhecimento e dessa experiência uma devoção. Guarde isso no seu coração. E aí, em seguida, porque você serve o único Deus, ama o único Deus e devotamente serve esse único Deus, agora você tem conteúdo, tem vida e tem autoridade para passar isso para os seus filhos. Aí vem o versículo seguinte: você as inculcarás a seus filhos, e delas falarás quando estiver sentado em sua casa. Perceba que aqui está justamente mostrando que Deus é um estilo de vida para essa pessoa. E esse estilo de vida é passado dentro de uma rotina do cotidiano. Você inculcará os seus filhos e dela falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na tua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverás nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Eu conheço muitas famílias que fazem isso. Bota versículo na porta das casas, tudo quanto é canto, mas não vive. Na realidade, o que o texto quer dizer é que convém que os filhos encontrem Bíblia em toda parte quando ele olhar para a nossa vida. À medida que ele olha para o nosso comportamento, ele vê a palavra de Deus estampada em todo lugar, frontalmente. Então, esse estilo de vida que vai marcar, porque na realidade está mais do que comprovado por todos os métodos de ensino, que as pessoas aprendem mais vendo do que ouvindo. E é por isso que Jesus fazia essas duas coisas muito bem. Ele ensinava fazendo e fazia para ensinar. Meus queridos, se os filhos não podem testemunhar a partir da vida dos seus pais um estilo de vida piedoso, eles crescem sem dar o devido crédito à religião. Eles entendem que aquilo ali não é condizente com a prática. Aprendem que cultuar é opcional, que igreja é uma questão de conveniência, que dizimar é quando sobra, que a vida religiosa se restringe ao lugar e dia de culto. Eles não entendem que aquilo é para levar para casa, porque eles não veem em casa. Não é para levar para o trabalho, porque eles não veem o trabalho. Criar filhos, irmãos, no caminho que se deve andar, mais do que transmitir conceitos ou mantê-los dentro de uma tradição religiosa, significa comunicar um modelo de vida. Esse versículo é muito usado por nós. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desvirá dele. Sabe o que é extraordinário aqui nesse versículo? É que ele não está dizendo assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar. Você não ensina a criança a andar no caminho, apontando para o caminho, olha, ande no caminho. Você ensina a criança a andar no caminho enquanto anda no caminho. Ensina a criança a andar no caminho. Quando você está no caminho, você ensina a criança a andar nele. Não é apontando para o caminho, é andando com ela. Amém. Amém? Então, não ensine o caminho simplesmente.
ensine no caminho. Os filhos precisam abrir a porta do quarto e encontrar o pai e a mãe de joelho orando. Amém. O filho precisa perceber que os pais vivem com a Bíblia lendo dentro de casa. Então eles veem, não o caminho, mas no caminho. Queridos, alegar, como os discípulos acham aqui, que porque o Senhor está muito ocupado, não tem tempo para a criança. Alegar que não tem tempo para educar os filhos é andar na contramão do modelo ensinado por Josué. Porque há um momento ali, já no final da caminhada, que Josué diz: olha, eu não sei que caminho vocês vão tomar. Eu não sei exatamente o que vocês vão fazer. Mas eu já decidi. Eu e minha casa. O que eu acho interessante é que ele responde pela sua casa. Ele se posiciona e diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É como se ele dissesse: mesmo que eu tenha que deixar de ser o líder de Israel, mas de uma coisa eu sei, eu e minha casa continuaremos a servir ao Senhor. Ou seja, Josué está nos dizendo que se a gente não tem tempo para cuidar da casa, da família, a gente não tem autoridade para cuidar de coisa nenhuma. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas há uma terceira questão que eu imagino que pode justificar, no caso, explicar esse comportamento desse filho. Tornamos-nos impedimentos quando a visão que temos da criança é de um ser inferior e inconveniente, que normalmente atrapalha as conversas, o culto e até mesmo o casamento dos adultos. Infelizmente, meus irmãos, há pais que querem se livrar do trabalho que o filho pode dar. Ele terceiriza a educação. Ele espera que ele traga o filho no domingo à igreja e a igreja faça um milagre. Ele deixa o filho na escola e espera que a escola resolva o problema de rebelião que o filho está passando. Ele entrega o filho para a empregada, ele entrega o filho para a avó, ele entrega o filho para a televisão, para o celular, porque ele decidiu que ele não quer educar o seu filho, e ele trata o filho como se fosse algo desprezível e inferior. Os filhos atrapalham, são problemas. No mundo gentil, as crianças eram vistas como um fardo pesado de se carregar. Muitas crianças eram marginalizadas, submetidas a maltratos. Normalmente os pais não queriam que a criança nascesse mulher. Queriam filho homem. Quando nascia mulher, muitas das meninas eram abandonadas e deixadas entregues à morte. Se nascesse com defeito, algumas delas eram sacrificadas, outras entregues à própria sorte. Ora, é com essa visão, possivelmente, porque já que nem os judeus nem os filósofos davam valor devido às crianças, imaginamos que os discípulos estão contaminados com esse tipo de cultura. Mas a pergunta que surge aqui é: se as crianças não podem frequentar ambientes como esse, o que então fazemos com elas? Às vezes é a pergunta que fazemos. O que fazemos com as crianças? Talvez, quem sabe, devamos direcioná-las a alguma atividade lúdica. Elas devem brincar. Talvez devamos dar o celular para que elas possam se entreter, contanto que elas não atrapalhem os adultos e os deixem em paz. Só que cada oportunidade que você deixa de usar
para educar o seu filho, para instruir, é um tempo perdido. E possivelmente outros conteúdos indevidos estão sendo impregnados na sua mente e no seu coração. Bom, a segunda questão que eu quero tratar é: o Senhor Jesus, com uma única declaração, devolveu à criança seu verdadeiro lugar na família, na igreja e na sociedade. Deixai as crianças virem a mim e não as impeçais. Deixe que elas venham. Contrariando a atitude da igreja, a atitude dos adultos, dos discípulos, Jesus disse: deixem que as crianças venham a mim e não as impeçais. Para mim, Jesus aqui está ensinando 4 coisas que são quatro princípios importantes para nós. Esses 4 princípios aqui são norteadores nos versos 14 e 16. O primeiro princípio que Jesus está nos ensinando sobre o dever que os pais têm de oportunizar aos seus filhos uma educação religiosa saudável. Amém? De modo, irmãos, que quando nós pensamos numa igreja para se tornar membro, nós devemos pensar numa igreja que a gente saiba que será bênção para os nossos filhos. Que a gente sabe que pelos anos seguintes elas estarão seguras, protegidas e preservadas debaixo da bondade do Senhor. Aqui, Jesus está dizendo: deixem os pequeninos chegarem até mim, não as impeçais, ou seja, deem às crianças a oportunidade delas terem uma educação religiosa saudável. O meio para que a criança tenha uma educação religiosa saudável é que você conduza os seus filhos a Cristo, que é o que essas pessoas estão fazendo aqui. Bom, dito isso, eu queria observar então quais são esses princípios. Primeiro, nós devemos facultar às crianças uma educação religiosa saudável, conforme o verso 14, trazendo as crianças até o Senhor. Marcos registra aqui, queridos, uma dupla ação, portanto. Primeiro, pessoas trazendo. Segundo, pessoas repugnando, no caso dos discípulos. Nada deixa Jesus mais indignado que a falta de amor. Já percebeu? Jesus só fica com raiva de alguma coisa quando falta amor. Jesus fica indignado sempre que percebe que o preconceito venceu o afeto, que a tradição sufocou a missão, que o descaso negou o abraço, que a frieza apagou a paixão. E é isso que está acontecendo aqui. Hernandes Dias Lopes diz: Jesus fica indignado quando a igreja fecha a porta em vez de abri-la. Jesus fica indignado quando identifica o pecado e o preconceito da igreja. Isso aqui é preconceito. Achar que as crianças não podem aprender é preconceito. Achar que elas não podem fazer parte das reuniões é preconceito. O que essa passagem nos ensina, querido, é que as crianças dependem dos pais e responsáveis para que venham a Cristo. Se os adultos quiserem impedir, vão impedir. Mas se eles quiserem trazer, eles trarão. O que fica claro, então, é que elas não podem vir, a menos que nós tenhamos o compromisso de trazê-los. Elas dependem dos adultos para que possam receber a boa educação religiosa. Observe que essas crianças estão sendo levadas a Cristo de forma intencional. O texto diz que elas foram trazidas para que o Senhor orasse por elas. Os responsáveis esperam que as crianças tenham um encontro com Jesus e que sejam tocadas por Ele, abençoadas por Ele. Toda vez que você trouxer sua criança aqui,
traga com esse propósito, com essa intenção, elas terão um encontro com o Senhor. Amém. E elas serão abençoadas pelo Senhor. Amém. É importante ressaltar que a declaração de Jesus, deixe que os pequeninos venham a mim, não as impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Não quer dizer nem que as crianças são inocentes, nem que são anjinhos, mas que são parte do reino e que precisam de Jesus para que sejam alcançadas, transformadas e abençoadas. Amém. Cabe aqui uma reflexão. Com base nas nossas convicções de fé, no estilo de vida que levamos, no testemunho que damos, nós estamos levando os nossos filhos ao Senhor ou estamos distanciando? Portanto, devemos nos perguntar se de fato estamos educando nossos filhos no caminho do Senhor ou se estamos apenas lhes apresentando um modelo de religião, como tantos outros que existem por aí. Eu conheço pais que se lamentam e dizem assim: eu não sei o que aconteceu, eu criei meu filho no caminho do Senhor e hoje ele está no mundo. Mas quando você conhece alguns casos de perto, você descobre que o que aquela pessoa chama de criar o filho no caminho do Senhor é trazê-los à igreja esporadicamente. Eu digo esporadicamente porque às vezes é um tipo de crente que vem à igreja esporadicamente e acha que isso garante que o seu filho permaneça na casa de Deus. Segunda coisa que eu gostaria de tratar: Jesus nos ensinou sobre a importância da prática do afeto na missão de educar os filhos. Enquanto os discípulos estão afastando, o texto diz, no verso 16, que Jesus os tomou em seus braços. Há aqui, queridos, um ato de afeição, de amor. Quantas crianças elas sofrem porque o pai nunca sequer passa a mão na sua cabeça? Quantos lares estão perdendo o beijo, o abraço, o afeto? Quantas famílias não se sentam juntas mais nem para comer? Porque um está no quarto, o outro está na sala, o outro está no céu. Eu presumo que quando os filhos não são devidamente amados, não se sentem afeiçoados pelos seus pais, se explica o fato de que muitas crianças com 10, 12, 14 anos são introduzidas em namoro e até mesmo sexo, julgando encontrar nos braços de terceiros o amor que nunca recebeu dos seus pais. E o que é que encontram? Apenas relações erotizadas e nunca o verdadeiro amor. O fato é que Jesus aqui revela todo o amor e todo o afeto. E para mim o contraste está estabelecido. Enquanto uns tratam as crianças de uma maneira repugnante, o Senhor Jesus abraça, acolhe e ama. Amém. Se tem um princípio revolucionário na educação dos filhos, é quando eles se sentem protegidos pelo amor dos seus pais, amados de fato.
não é paparicar, é amar. Por que eu digo isso? Porque aqui, queridos, entra uma terceira questão. Jesus nos ensinou sobre a importância do exercício da autoridade na missão de educar os filhos. Primeiro, você facilita a educação do seu filho. Segundo, você ama. Terceiro, você exerce a autoridade. O texto diz que ele impôs as mãos. A ideia da imposição de mãos está sempre atrelada à ideia de autoridade. Só que essa autoridade não é uma autoridade de exercício de poder, mas de conferir poder, de conferir alguma coisa. Quando Jesus estende a mão, ele estende para abençoar. Ele tem a autoridade para estender a mão e para abençoar. Nós devemos entender isso. Exercer a autoridade sobre um filho não é castrá-lo. Exercer a autoridade é abençoar. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, querida, a gente acha que se a gente exercer a autoridade sobre o filho, a gente vai destruir a psique dele, vai traumatizá-lo. E qual é o modelo de educação que está prevalecendo nos lares? São os filhos dizendo para os pais o que eles devem fazer. Fui visitar um casal da nossa igreja, no Recife, que os pais não estavam vindo, e eu sentia falta e ouvi alguns rumores que eles estavam pensando em sair da igreja. E eu fui lá visitá-los. Se a gente está pensando em sair mesmo, e começaram a colocaram 3 questões. A primeira é que estavam em desacordo com a outra família. Eu disse, isso aí não é motivo para sair da igreja. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai ele. Se resolve, se perdoa e está tudo resolvido. O segundo é que ele disse que discordava de uma doutrina da igreja. Ele disse, olha, sinto muito, mas a doutrina vai permanecer. Agora, eu duvido que você vá para uma igreja e concorde com todas as doutrinas que você vai achar lá. Então, isso também não é motivo. E a terceira razão é disse que minha filha não gosta da igreja e eu vou para a igreja que ela quiser. Eu disse, você está indo de encontro ao 5º mandamento. Porque o 5º mandamento diz para o filho honrar o pai e a mãe, não para o pai e a mãe honrar o filho. Então você está desconstruindo o que a Escritura diz. Não é o seu filho que diz para você qual é a igreja que ele vai frequentar. É você que diz para o seu filho qual é a igreja que ele vai frequentar. Eu digo, esse filme eu já vi antes. Eu já vi gente sair da igreja porque eles queriam uma igreja que fizesse bem ao seu filho. E no final nem fez bem ao filho, nem a ele. Então, mas isso era lógica. Quem nunca viu filhos batendo na cara do pai e o pai rindo? Isso pode parecer muito bonitinho. Aquele Adãozinho, aquela Evazinha se manifestando, com todas as maledicências lá do Jardim do Éden. Mas isso na prática você está criando um monstro. E é o que se vê nessa sociedade. Então, exercer a autoridade é saber que Deus colocou você para criar o seu filho de acordo com a vontade dele, do Senhor, e não o Senhor. Meu filho era pequenininho, 4 anos, e ele tinha feito lá uma situação, e eu disse, a próxima vez que você fizer, eu vou te corrigir, e vou te corrigir fisicamente. Aí, chego da igreja, a minha esposa disse, repetiu o mesmo erro. Eu disse, entre no quarto. Me espero lá que eu vou conversar com você. Quando eu entrei, ele estava ajoelhado no pé da cama orando. 4 anos. Aquele negócio já partiu meu coração. Aí ele me disse, levante. Igual Deus fez com Josué. Por que você está prostrado aí? Tem pecado no arraial. A cama pecou.
Aí ele se levante, ele disse, papai, já orei e Deus já me perdoou. Eu disse, e agora? Como é que eu vou bater nele se Deus já perdoou? E eu fiquei ali sem saber. Veio uma luz, irmãos, que eu só posso imaginar foi do Senhor. Eu tive que manter minha palavra, eu tive que fazer aquele negócio, e eu já estava quase chorando. Aí eu disse, olha meu filho, que bom que você orou e que Deus perdoou. Mas pecado tem consequência. Pecado tem consequência, e a consequência chegou. E aí eu arranjei o coração partido de sair dali. Mas o fato é o seguinte, eu sempre que corrigi meu filho, eu dizia, eu estou fazendo isso aqui, porque eu respondo por você perante Deus. Eu não posso compactuar, concordar com seus pecados. Estarei falhando perante o Senhor. Então, querido, o ensino tem que ser pedagógico. Às vezes os pais, eles corrigem os filhos quando estão com raiva. Eles apenas passam raiva para os seus filhos e não ensinam nada. Isso é um trabalho racional, consciente, sabendo que você ali é instrumento de Deus para exercer a autoridade sobre o seu filho. Agora preste atenção, se o seu filho não aprender a obedecer você, não espere que ele obedeça o pastor da igreja. Não espere que ele obedeça o professor em sala de aula, que ele se submeta a alguma autoridade, que ele dê certo em alguma empresa. Não, os puritanos diziam que a primeira escola de uma criança é a sua casa. A primeira igreja é a sua casa. O primeiro hospital é a sua casa. Ou ele aprende sobre essas coisas, não tem jeito. Agora, qual é o problema dessa sociedade? Eu falei que Jesus colocou as crianças nos braços e amou. E eu estou dizendo que ele exerceu a autoridade. A gente não consegue ver essas duas coisas caminhando juntas. É por isso que as pessoas não entendem que Deus é o Deus que manda para o céu, mas também manda para o inferno. E nós temos uma dificuldade de pregar o Evangelho para essa geração, porque ela não consegue harmonizar coisas que são aparentemente paradoxais. Mas a verdade é que essas coisas se coadunam, se completam. Crianças precisam de autoridade. Se elas não aprenderem o princípio da submissão, se elas aprenderem que tudo o que elas querem, os pais têm que dar, elas nunca saberão conviver com a frustração. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e disse, sabe o que está acontecendo com essa cultura? É que antigamente os homens eram machões, coronéis, eles jamais admitiriam que uma mulher traísse a eles e as coisas ficassem daquele jeito. Eles tinham que vingar. Agora hoje tem todo tipo de instrumento, a delegacia da mulher, Maria da Penha, tudo isso para coagir. Mas o que você percebe é que essa geração tem mais dificuldade de conviver com frustrações do que os homens de 100 anos atrás. Toda vez é uma forma de dizer, né? Que um rapaz encerra o namoro, alguém encerra o casamento, que o homem não se contenta, ele tem que matar. As pessoas entram em depressão por qualquer coisa. São pessoas que não sabem conviver com a frustração, porque elas foram criadas na era do controle remoto. Aperta o botão e tudo acontece. E se as coisas não acontecem dentro de uma esfera imediatista, elas já estão ansiosas, elas já estão entrando em pânico, porque elas não conseguem viver com o contraditório. E nós temos que entender, as nossas crianças têm que entender que o mundo é feito de dor, de derrotas, de fracasso. E aí entra a lógica da teologia da prosperidade dentro das igrejas também, dizendo que tudo vai acontecer num apertar de um botão, e não é. A vida é tribulação, é provação, é luta, é desafio. O importante é que o Senhor está conosco, formando o nosso caráter e fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, queridos, o Senhor impôs as mãos, uma expressão de autoridade. A verdade é que se nós não ensinarmos, não exercermos liderança sobre os filhos,
eles também jamais serão líderes. Jamais. Porque você, para liderar, você tem que aprender a conviver com muita coisa. Ok? Quarto, Jesus nos ensinou sobre a importância de orarmos pelos nossos filhos. A importância de oferecer a educação religiosa saudável, trazendo a igreja, ensinando, levando a Cristo. A importância de amarmos, darmos afeto, a importância de exercermos a autoridade, mas de orarmos, de abençoarmos. Mateus troca o termo aqui, abençoar, por orar, porque abençoar é orar, e orar é abençoar. Orar pelos filhos, irmãos, e com eles se constitui uma das experiências mais gloriosas e mais marcantes do relacionamento entre pai e filho. Desde pequenininho, que eu ia para o quarto, orava com meu filho por ele. E aí houve um tempo, eu assumi a presidência da minha denominação, ele estava com 5 anos, eu passei 8 anos. E durante esse tempo, eu cheguei a passar 10, 15 dias fora de casa. E eu confesso para vocês que quebrei aquele hábito de orar pelo meu filho, com ele. E aí aconteceu uma situação, que eu percebi que meu filho ali, entre os 15 e 16 anos, eu estava perdendo ele. Que dor no coração. E naquele momento eu resolvi deixar tudo e ir atrás dele. E eu fiz 2 coisas. Eu o disciplinei como pai. E um dia eu estava lá na igreja com ele. Eu disse, olha, lá em casa eu te disciplinei como pai. E agora eu vou te disciplinar como pastor. Meus irmãos, eu vou dizer, foi a experiência mais difícil que eu já passei na minha vida. Botar meu filho no gabinete e dizer, eu estou te disciplinando. Basicamente ele tinha quebrado o 5º mandamento, em relação, sobretudo, à mãe dele. Eu disse, ele já era batizado, eu disse, você vai ficar 3 meses sem ser água. Cheguei para o conselho da igreja e disse, meu filho está disciplinado. Não vou levar a público porque é uma questão privada. E eu comecei, irmãos, a ministrar Bíblia, eu comecei a ministrar livro, eu coloquei livros na mão dele, e eu comecei a orar por ele, todo dia com ele. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meu filho está com 22 anos. É uma das maiores alegrias que eu tenho. É um menino que ama missões, pastor. É professor e líder dos adolescentes. Está fazendo mestrado em ciências contábeis. E estudioso, trabalha. Está orando para Deus mandar a Rebeca dele. Mais bonito do que o pai. E eu digo, meu Deus, como foi importante aquele momento. Agora você quer saber de uma coisa? Tem igreja que, se o pastor disciplinar um jovem da igreja, um adolescente da igreja, os pais saem da igreja. Irmãos, a disciplina é uma bênção de Deus. Deus corrige aquilo. Discipline o seu filho com amor, com sabedoria. Chame a igreja para participar da disciplina do seu filho. Faça isso com transparência, faça isso com graça. E você estará protegendo o seu filho das garras de Satanás. Mas há uma coisa extraordinária na oração. Irmãos, a oração produz uma cumplicidade santa entre os pais e os filhos. Hoje meu filho não faz nada sem conversar comigo e a mãe dele. Aquele relacionamento aberto, livre. Se o seu filho não for seu amigo, ele vai buscar um amigo no mundo. E eles vão ensinar tudo o que for contrário, que é o que está acontecendo com meu filho.
Amém? Amém. Permita eu compartilhar isso. É o lado ruim e o lado bom. A gente passa por isso. E eu estou entristecido, pelo menos lá no Nordeste, eu percebo, irmãos, que uma das coisas mais raras do mundo é você encontrar um filho de pastor dentro da igreja. E às vezes vivendo uma situação das mais deploráveis. Como o diabo tem interesse em destruir os filhos que são o remanescente da igreja. Quando Malaquias, falando pela boca do Espírito Santo, ou o Espírito Santo falando pela boca de Malaquias, ali no capítulo 2 de Malaquias, em que o Senhor está corrigindo os filhos de Israel por trocarem suas esposas por mulheres pagãs, o Senhor disse, é como se o Senhor dissesse, se vocês continuarem fazendo isso, o que vai ser do meu remanescente? A razão por que vocês não podem se divorciar e que eu odeio o divórcio é porque eu quero um remanescente santo. Estava conversando com o Mateus quando eu estava vindo para cá de uma mudança que aconteceu lá na igreja da gente, em que eu cheguei na igreja e crianças de 10, 12 anos tinham que sair do culto porque elas não podiam cultuar, elas não tinham condição de cultuar. Era coisa para gente grande. Criança não podia participar. E a gente baixou para 10, para 8, para 6, para 4. No início do ano passado a gente baixou para 2. Só desce agora para o culto do berçário. E era uma coisa que eu achava impossível. Era que aquilo acontecesse. E a gente está um pouco assim parecido com vocês. Muitos casais da igreja com muita criança. Outro dia eu vi lá 40 crianças numa programação de crianças cantando na frente. 40 crianças lindas. Eu fiquei ali me alegrando. Agora imagine essas crianças todas no culto. Crianças de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Papel na mão, anotando às vezes a pregação. As que não escrevem ainda, desenha o pastor pregando, depois vem me dar os papéis. Eu saio com o papel na mão. Então, queridos, como é que começou isso? Foi quando, depois do IBGE, o penúltimo, que aconteceu em 2011, o sociólogo, cientista Paul Fresh, cristão, ele escreveu um artigo científico em cima do IBGE, mostrando algumas coisas. Primeiro que ele mostrou que o IBGE já em 2011 dava sinal de que esse fluxo da igreja católica para a igreja evangélica estava diminuindo. E que a igreja estava crescendo na medida que os crentes saem de uma igreja e vão para outra. Mas com poucas conversões já. Segunda coisa que ele percebeu é que a igreja, isso ele estava projetando a igreja de 2040, 45, com base naquele IBGE. Que em 2045 a igreja seria mais uma igreja de catequese do que uma igreja de conversão. Catequese é a igreja de filhos de crente. E aí ele perguntava, se em 2045 a igreja é a igreja de catequese, a depender de você, como será essa igreja? A depender dos seus filhos, da educação que você está dando. Terceira coisa que ele concluiu é que a igreja de 2045 seria uma igreja mais exigente, uma igreja que ia querer pastores preparados, doutrina, escritura, pregação, e de certa forma isso já está acontecendo. Há muita gente abandonando igrejas superficiais que não pregam o evangelho porque estão descobrindo que precisam de alimento, precisam de palavra. Então, depois que eu li aquele texto, eu reuni todos os pais, coloquei essas questões e perguntei, a depender de vocês, que igreja nós vamos ter a partir de 2040? E foi aí que a gente começou a fazer um trabalho. E eu digo uma coisa, você sabe, a minha conclusão depois de tudo,
é que a razão por que as crianças não conseguem sentar na igreja para cultuar é porque elas não têm culto doméstico. Se tiver culto doméstico, elas aprendem a cultuar em casa e elas saberão cultuar na igreja. Que lá você vai colocar ordem, você vai colocar decência, você vai colocar disciplina e elas vão aprender. Amém? Amém. Então, é isso, gente. E a terceira questão, não sei se dá teu tempo. Teu tempo, é? A terceira questão é a seguinte, vamos ver se eu dou um fechamento aqui mais objetivo. Atentando para os desafios de criar os filhos no caminho de Deus numa cultura secularizada. Considerando que a gente quer vivenciar esse princípio, levar as crianças a Cristo, amá-los, discipliná-las debaixo da autoridade do Senhor, com amor, orar por elas e oferecer à igreja, não simplesmente 2040, já a igreja de hoje, filhos mais santos, consagrados, conhecendo o Senhor. Quais são os desafios que estão diante de nós? Aqui eu quero chamar a atenção para o versículo 15. O versículo 15 diz assim: em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Amém? Amém. Queridos, o Senhor parte aqui de duas coisas básicas. Você já viu Gênesis? Ele diz assim: olha, vamos provar que Deus existe. Já começa a dizer assim. E Deus disse: haja luz. Não tem nenhuma tese para dizer, vamos provar que Deus existe primeiro e depois não. Aqui, quando o Senhor usa essa frase, ele simplesmente está dizendo: o reino de Deus já chegou. Qualquer um que quiser entrar para o reino tem que se tornar como uma criança. Então, primeiro, o reino já chegou. Se o reino já chegou, existe uma nova esfera, uma nova qualidade de vida. E qual é a marca disso? É que você deve se submeter a esse reino. Isso é o oposto da cultura secularizada. Você deve se submeter a esse reino. Você deve entregar-se a esse reino. O reino tem a primazia. Desista de ser senhor da sua vida. Não queira mais governar a si mesmo, porque o reino chegou, você está debaixo desse domínio e desse governo. Segunda coisa, se o reino chegou, é preciso aprender a depender do reino. E aí é que entra a questão. Tem que se tornar como uma criança. A ideia é como uma criança depende plenamente do seu pai. Nós precisamos olhar para as crianças, despojar-se das nossas autossuficiências, das nossas justiças próprias, dos nossos méritos, das nossas vaidades, e com a simplicidade de uma criança, estar aberto para se lançar nos braços do Senhor, deixar-se tocar por Ele e viver na dependência dele. Essas duas coisas, submeter-se ao reino e depender inteiramente do reino, é o contraponto que está sendo feito aqui à cultura da época ou a qualquer outra cultura, e nesse caso a nossa cultura, que eu chamo de secularizada. Eu não vou dar aqui uma definição técnica para o termo secularizado. Eu gosto de pensar em secularismo da seguinte forma: secularismo é quando, se você, independente se você é religioso ou ateu, independente se você é confessionalmente evangélico ou não, se você frequenta uma igreja ou não, é na hora de você tomar decisões, de viver a vida na prática, você agir como se Deus não existisse. Isso para mim é secularismo. Isso para mim é a marca mais nociva do secularismo. É que a gente está na igreja, mas vive lá fora, age, casa-se e dá-se em casamento, como se Deus não existisse. Ou seja, os valores da fé não interferem no curso da minha vida. Então eu sou alguém vivendo um ateísmo prático. E é essa cultura
que nós somos desafiados a criar os nossos filhos. E aqui preste atenção. Para mim, há alguns elementos que caracterizam esse ataque da cultura contra a igreja e a família cristã. Primeiro, uma das marcas do secularismo é o desvirtuamento da religião. O secularismo não é contra a religião. O secularismo, ele simplesmente quer transformar a religião à sua imagem e semelhança. O secularismo é capaz de se utilizar dos símbolos da fé para alcançar seus objetivos. Olha a Páscoa, olha o Natal. O secularismo se apropriou disso e transformou os símbolos da fé numa coisa completamente profana. E a igreja está entrando nesse caminho. Outra coisa desse desvirtuamento da religião é quando a religião deixa de ter como finalidade a glória a Deus em função do bem-estar humano. Aí entra evangelho, coach, etc., simplesmente ensinando o homem a se dar bem, mas não a viver para a glória de Deus. Nesse contexto, a religião deixa de ser uma fonte de piedade para ser uma fonte de lucro. Não apenas lucro financeiro, mas que eu possa sair ganhando. Ela substitui a esperança do céu pelos tesouros da terra. Ela deixa de ser um instrumento de adoração a Deus para ser um instrumento de idolatria do próprio homem. Esse tipo de religião não tem ética, não tem doutrina, não interfere no casamento, na família. É completamente infrutífera, é sal sem sabor. O secularismo se apropria desse tipo de religião, sem nenhum tipo de poder na nossa vida, para tomar o lugar da própria religião. E aí o secularismo se transforma na religião, em que a gente passa a amar as coisas desse mundo como se fosse o nosso próprio Deus. Segundo, a relativização do casamento. Como é que nós podemos criar filhos para Deus se o casamento é relativizado de muitas formas? O casamento é relativizado a partir da normalização da infidelidade conjugal. O casamento aberto, o casamento à distância, o casamento entre pessoas do mesmo sexo e outras inovações. Tudo isso tem afetado o casamento. Os valores que historicamente deram sustentabilidade à civilização ocidental estão desaparecendo, sendo descartado na cultura do descartável. Há uma clara inversão de valores, em que o certo é errado e o errado é o certo. Isaías 5:20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e da luz fazem trevas. A terceira questão, a inversão dos papéis. Eu sei que isso é complexo, mas há uma clara inversão dos papéis. E aí pode pensar. Há 40, 50 anos você crescia dentro de um lar e você sabia o que era ser homem e sabia o que era ser mulher. Bastava olhar para o papel que seu pai exercia e o papel que sua mãe exercia. Tudo estava definido. Mas agora, esses papéis não existem. E o menino cresce sem saber o que significa ser homem. E a menina cresce
nem saber o que é ser mulher. Há uma clara crise de referência. Muitos meninos não podem se projetar na figura masculina. Por quê? O seu pai não é provedor do lar, não lidera a família, não é modelo. Os meninos crescem vendo a mãe falando mal do pai. Por que a menina vai querer casar com um homem? Se ela ouve a mãe dizer assim, nenhum homem presta. Olha, vai estudar e vai trabalhar para você não precisar de homem. É interessante, eu não sei se vocês já perceberam, as meninas hoje, elas até querem estudar e querem um lugar ao sol. Os meninos querem comer hambúrguer com Coca-Cola, jogar videogame. Aí um rapaz trabalha numa empresa só para selecionar candidato, ele disse, pastor, é difícil você encontrar um rapaz com qualificação, só bota mulher na empresa. E por quê? Porque nessa crise de referência, nós não estamos ensinando nossos filhos a ser homem. E qual é a marca dessa cultura? É a masculinização da mulher e a feminização dos homens. Então a crise está feita. Muitos meninos não... Aqui é outro drama. As crianças estão entrando para a idade adulta precocemente. Mas paradoxalmente, ficam eternamente meninos, incapazes de tomar decisões e ter responsabilidade. Muitos decidem então que não querem casar. É muita responsabilidade. Mas quando casam, vão depender dos pais, da mulher, da sogra, do Bolsa Família. O drama está feito. E aí, feliz é a igreja, viu? Que tem um conselho, pastor. Porque essa crise do lar, ela vai aparecer na política, nas empresas, na igreja. Dá-lhe um homem. E aí, às vezes, a maioria das igrejas hoje, e aí nada contra o trabalho das mulheres, que é extraordinário. Mas elas são lideradas completamente por homens, por mulheres. Porque os homens entenderam que orar é coisa de mulher. Que trabalhar na igreja é coisa de mulher. Mas o fato é que Deus quer a família toda servindo ao Senhor. Amém. Então, o que está acontecendo? Os homens estão se omitindo. E aí a mulher sai para trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que educar os filhos e tem que trazer para a igreja. Eu vi uma pesquisa esses dias, eu não sei se é verdadeira. Diz que se uma mãe lutar para conduzir o seu filho no caminho do Senhor, ela tem 20 a 30% de chance de salvar aquela criança. Mas se ela estiver com o pai imbuído no mesmo propósito, a chance é de 80%. E o que é que acontece? Às vezes, a mulher tem que levar o filho e tem que levar o marido. Porque a depender dele, ele não se posiciona espiritualmente. Ah, queridos, nós precisamos de um avivamento. Que mova as nossas famílias. Que mova os nossos lares. E que mude essa situação. E por fim, a quarta questão que eu vejo aqui é a ditadura do materialismo. Se é fato que há homens que não querem mais trabalhar, se preparar, estudar, ser provedor do lar, há outros que estão tão preocupados em sua carreira profissional, com seu sucesso, em ganhar dinheiro, para ter mais dinheiro, para ter uma casa melhor, um carro melhor, mais roupas, mais brinquedos, o melhor colégio da cidade para o seu filho. Mas ele não ora para o filho, não educa, não traz a igreja. E aí vem a pergunta: do que adianta você ganhar o mundo todo e perder o seu filho? Ou do que adianta
adianta dar ao filho o melhor colégio, a melhor profissão e ele perder a sua alma. O materialismo aparece em seguida aqui, com um jovem que prefere abandonar o caminho do Senhor do que abrir mão do Deus Mamon. O materialismo é quando, em nome do nosso trabalho, em nome das nossas responsabilidades, nós alegamos que não temos tempo para os filhos, não temos tempo para a família. Não, está errado. Por quê? Por mais que você trabalhe para que você tenha mais condição financeira, mais casa, mais carro, mais dinheiro, mais a menos. Tudo no reino de Deus é o contrário. Mais aqui é menos. Menos tempo, menos afeto, menos educação, menos igreja, menos igreja. Há pais que preparam os filhos para o Enem, mas não preparam para o céu. Preparam os filhos para ganhar a vida. O Evangelho diz: ensine os seus filhos a perder a vida. Eu ouvi dizer de que numa igreja o pai pegou a criança e foi orar no ato de apresentação e disse: ó Senhor, abençoe essa criança, que segundo a tua vontade o Senhor faça dela um missionário. A mãe disse: não, eu não quero que seja missionário, é muito sofrimento. Imagine se Deus faz isso. Não manda o seu filho, porque ele ia sofrer muito. Convém, queridos, que a gente entenda então qual é a lógica do reino. A lógica do reino não é desse mundo, não é dessa cultura. Nós precisamos repensar a nossa visão de reino, de igreja e de ministério. Um reino que não abraça todos, um reino que não se importa com criança, uma igreja que não abre as portas para todo mundo, um ministério que é seletivo, não tem razão de ser. O Senhor Jesus acabou com tudo isso. Em segundo lugar, nós precisamos repensar nossa visão de família, de casamento e de filhos. A gente não casa simplesmente para ter uma esposa ou um marido. A gente não gera filhos para chamar de nossos. A gente faz tudo isso para o reino de Deus, para a glória de Deus, para a eternidade. A gente não está criando filhos apenas para povoar a terra. Nós estamos criando filhos para a eternidade, para morar com o Senhor. Nós precisamos repensar nossa visão de teologia, de culto e de missão. A nossa missão tem que começar em casa. Nós temos que ganhar os nossos filhos. O culto tem que começar em casa. Eles têm que aprender a cultuar o Senhor em casa. Eu sempre digo, se o culto não é um estilo de vida, então não tem vida no culto. Só tem vida no culto quando a gente leva o culto para a vida. E quando a gente leva o culto para a vida, tem culto em casa. E quando as pessoas aprendem a cultuar em casa, devocionalmente, corporativamente como família, irmãos, isso aqui flui melhor. O avivamento aqui acontece. Porque quando você junta um bando de brasas vivas, o fogo sobe. Amém? Precisamos repensar nossa teologia, concepção de reino, concepção de vida, de dinheiro, de trabalho e tudo. Então que Deus nos abençoe. E eu tenho que parar por aqui, senão eu faço não, pastor. Ele depois de pregar 2h30 disse: hoje eu preguei o rolo todo. Se referindo a Jeremias. E aí os irmãos vão querer me ouvir amanhã depois. Se eu pregar tudo hoje, amanhã os irmãos nem vêm mais com ele. Esse pastor fala muito. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe.